Quem é Jesus? Bom, muitas pessoas hoje em dia creem que Jesus era apenas um homem sábio, mas existem aqueles que temem dizer que Jesus era Deus na carne. Será que qualquer desses conceitos concorda com o que a Bíblia diz sobre Cristo? Bom, para obter a resposta mais fidedigna, mais exata a tal pergunta, nós precisamos voltar nossa atenção para as próprias declarações de Jesus. Então vamos analisar essas declarações de Jesus? Bom, primeiro, jamais encontramos na Bíblia Jesus falando de si mesmo como sendo Deus. Pode procurar que não vai achar. E quando Jesus foi acusado de... Uma única vez, quando Jesus foi acusado, de se fazer igual a Deus, ao invés de ele admitir que era Deus, muito pelo contrário, Jesus replicou isso, conforme nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 10, os versículos 34 ao 36. Veja como que Jesus replicou ali aquela acusação de que ele estava se fazendo igual a Deus. Ele disse ali no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 34 ao 36. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Se ele chamou deuses aos contra quem se dirigia a palavra de Deus, e contudo a Escritura não pode ser anulada, dizeis a mim, a quem o Pai santificou e mandou ao mundo, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Está vendo? Ele nunca dizia que era Deus, ele dizia que era filho de Deus. E como filho, Jesus ele atribuiu autoridade, atribuiu conhecimento e grandeza superiores a quem? A seu Pai, e não a si mesmo. Até mesmo lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 23, Jesus declarou, assentar-se à minha direita e à minha esquerda não é meu para dar, mas pertence àqueles para quem tem sido preparado por quem? Por meu Pai. E não por ele mesmo, né? Se ele fosse Deus, ele diria, a quem tem sido preparado por mim mesmo. Mateus 20, 23. Lá em Marcos 13, 32, ele disse, acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, se Jesus fosse o mesmo Deus, ele saberia o dia e a hora, não é verdade? Marcos 10, 18, Jesus disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, exceto um só, Deus. Ele poderia ter falado, ninguém é bom, exceto um só, eu mesmo, que sou Deus. Mas ele se referiu ao seu Pai. Olha lá em João capítulo 14, versículo 28, Jesus também disse, o Pai é maior do que eu. Ele disse isso, o Pai é maior do que eu. Então ele não pode ser o Pai, ele não pode ser o mesmo Pai. Jesus reconheceu seu Pai como seu Deus. Pouco antes de sua morte, ele bradou lá em Mateus 27, versículo 46. Deus meu, por que me abandonaste? Então, se ele fosse o próprio Deus, teria lógica ele orar a si mesmo dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Teria alguma lógica? Se ele fosse o próprio Deus? Não, porque ele não era, ele era o Filho de Deus. Ele estava orando a seu Pai Jeová nos céus. E depois de sua ressurreição, lembram-se o que ele disse a Maria Madalena, lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17? Ele disse, eu ascendo, ou seja, eu subo para junto de meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Teria lógica ele falar isso se ele fosse o próprio Deus? Eu subo para o meu Deus e vosso Deus.
E lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, é interessante que o apóstolo João revelou ali. Apocalipse 3,14 diz: por fim, numa revelação ao apóstolo João, Jesus Cristo identificou-se como a primeira das criações de Deus, afirmando: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então o apóstolo João disse que ele foi o princípio da criação de Deus. Está de acordo também com o livro de João, capítulo 1, versículo 14, e também com Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O testemunho de Jesus Cristo, irmãos, a respeito de si próprio, quando ele esteve na terra, revela que ele não era apenas um homem sábio, e também revela que ele não era Deus na carne, mas era o perfeito Filho humano de Deus, que havia sido enviado do céu por Deus, conforme diz o Evangelho de João 3, versículo 16. E o registro a respeito das palavras e realizações de Jesus serviu para estabelecer esta verdade. Jesus ele efetuou muitos outros sinais também diante dos discípulos, os quais não estão escritos nesse rolo, conforme diz João 20, 30 ou 31. Mas esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que por crerem tenhais vida por meio do seu nome. Então ele nunca menciona, em parte alguma da Bíblia, ele sendo Deus Todo-Poderoso, mas como Filho de Deus, o Deus que a Bíblia chama mais de 7.000 vezes, né, de Jeová. Então, não tem lógica, né, de dizer que Jesus e Jeová são a mesma pessoa, ou que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus, mas não um Deus Todo-Poderoso. Ou que Jesus é o Deus Filho, e assim por diante. Por hoje era só. Fiquem com Jeová.